Uma menina de 9 anos no Sri Lanka deixa todos perplexos quando começa a descrever detalhes íntimos da vida de um homem que morreu 2 anos antes dela nascer. Um homem que ela nunca conheceu, que vivia a mais de 200 quilômetros de distância. Mas o mais chocante, ela sabia fazer incenso exatamente como ele fazia, e tinha marcas no corpo onde o ônibus o atropelou. Uma das evidências mais devastadoras de reencarnação já documentadas pela ciência. Uma história que fez pesquisadores de Harvard, ao Sri Lanka, questionarem tudo o que pensavam saber sobre vida e morte. Bakamuna, Sri Lanka, 1996. Uma aldeia pequena e isolada, onde todo mundo se conhece. O professor Erlendur Haraldsson, psicólogo da Universidade da Islândia, especialista em fenômenos paranormais, chega para investigar um caso que estava causando furor na comunidade científica internacional. Na sua frente está Purnima, uma menina tímida de 9 anos, idade incomum. A maioria das crianças com lembranças de vidas passadas para de falar sobre isso aos 5 ou 6 anos. Mas Purnima ainda lembrava tudo com detalhes assustadores. Eu não sou daqui, ela diz ao professor, apontando para longe. Minha casa real fica do outro lado do rio do templo Kelaniya. Eu fazia incenso Ambiga e Gita Pitcha. Eu vendia de bicicleta, até que o ônibus me matou. O professor sente um calafrio. Como uma criança de uma aldeia rural isolada poderia saber nomes específicos de marcas de incenso que nem existiam na região? Como poderia conhecer detalhes de um templo a 200 quilômetros de distância? Mas isso era apenas o começo da investigação mais assombrosa de sua carreira. Professor Haraldsson não acreditava no que estava ouvindo. Purnima não parava de falar. Eu tinha 2 irmãos melhores amigos, Somasiri e Padmasiri. Meu irmão mais velho se chamava Widisiri. Ele tinha a fábrica de incenso. Outro irmão era Chandradasa. A menina falava com uma precisão impossível para sua idade e origem. Detalhes que uma criança rural não teria como conhecer. Nomes específicos, localizações exatas, processos de fabricação. Como você sabe fazer incenso? Pergunta o professor. Purnima se levanta e, sem hesitar, começa a demonstrar. Suas mãos se movem com uma habilidade que não deveria existir. Ela explica cada etapa do processo, tipos de madeira, técnicas de secagem, proporções exatas, conhecimentos que levam anos para dominar. Minha família não faz incenso, sussurra a mãe de Purnima, visivelmente perturbada. Nunca fizemos. Ela aprendeu isso sozinha, do nada. O professor anota cada detalhe. Mas há algo ainda mais perturbador. As marcas no corpo de Purnima. Ela tinha marcas proeminentes na parte inferior do peito, do lado esquerdo, desde que nasceu. Quando perguntada sobre elas, Purnima respondia com naturalidade aterrorizante. É onde as rodas do ônibus passaram sobre mim. Aqui, ela aponta para as marcas. Foi onde me machucaram quando me atropelaram. A família de Purnima nunca tinha falado sobre acidentes. Nunca tinham mencionado o ônibus. Como ela poderia saber que suas marcas de nascença estavam relacionadas a um atropelamento? Professor Haraldsson sabia que precisava investigar. Se fosse verdade, se realmente existisse um homem morto em acidente de ônibus que fazia incenso e tinha irmãos com esses nomes exatos, seria uma das descobertas mais revolucionárias da ciência moderna. Mas primeiro, ele precisava encontrar alguém que pudesse ajudá-lo na investigação. Alguém que conhecesse a região do templo Kelaniya. E foi então que ele se lembrou do professor Sumanasiri. Professor Sumanasiri vivia perto da região que Purnima descrevia como sua casa anterior. Quando Haraldsson o contatou, explicando o caso, Sumanasiri ficou intrigado. Você está me dizendo que uma criança de Bakamuna conhece detalhes específicos da região de Kelaniya? Isso é impossível. São lugares completamente isolados um do outro.
mas Sumanasiri concordou em investigar. Chegando à região do templo Kelania, ele começou a fazer perguntas discretas aos moradores locais. Conhecem alguma fábrica de incenso por aqui? Sim, existem 3 pequenas empresas familiares, responderam os locais. O coração de Sumanasiri disparou. E alguma que faça incenso chamado Ambiga e Gita Pitcha. Silêncio. Os moradores se entreolharam. Como você sabe esses nomes? Só uma família fazia esses tipos específicos. Bingo! Sumanasiri havia encontrado a primeira prova. Fingindo ser um comprador de incenso, ele foi até a fábrica. O proprietário era um homem chamado Widisiri, exatamente o nome que Purnima havia mencionado como seu irmão mais velho. Durante a conversa casual, Sumanasiri perguntou sobre a família. Ah, sim, disse Widisiri com tristeza. Tive um irmão, Jinadasa. Morreu em setembro há alguns anos. Acidente terrível. Foi atropelado por um ônibus quando voltava do mercado de bicicleta, carregando incenso. Sumanasiri quase engasgou. Cada detalhe que Purnima havia dado estava se confirmando com precisão aterrorizante. E ele tinha amigos próximos? Sim, 2 melhores amigos, Somasiri e Padmasiri. Eles ficaram devastados quando Jinadasa morreu. Todos os nomes, todos, exatamente como Purnima havia dito. Posso conhecer mais detalhes sobre o acidente? Perguntou Sumanasiri, tentando controlar a emoção. Foi horrível. O ônibus passou por cima dele. As lesões foram principalmente no lado esquerdo, abaixo do peito. Meu outro irmão, Chandradasa, disse que parecia que as costelas iam sair para fora. Sumanasiri não conseguia acreditar. As marcas de Purnima estavam exatamente no mesmo local, descrito para os ferimentos fatais de Jinadasa. Ele precisava voltar urgentemente para contar tudo ao professor Haraldson. Professor Haraldson não conseguia acreditar no que estava ouvindo pelo telefone. Você está me dizendo que todos os detalhes se confirmaram? Todos os nomes, a fábrica, o acidente, tudo, confirmou Sumanasiri. E há mais. A família quer conhecer Purnima. Eles acreditam que pode ser Jinadasa reencarnado. Era hora do teste definitivo. Professor Haraldson organizou um encontro entre Purnima e a família de Jinadasa. Seria o momento da verdade. Quando Widisiri viu Purnima pela primeira vez, suas pernas quase falharam. A menina olhou para ele com um reconhecimento que não deveria existir. Irmão! Ela exclamou, correndo em sua direção. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Widisiri. Jinadasa, é você mesmo? O teste continuou. Chandradasa, o outro irmão, foi apresentado a Purnima. Novamente, reconhecimento instantâneo. Você se lembra de como morri? Perguntou Chandradasa, com a voz embargada. Purnima apontou para suas marcas de nascença. O ônibus passou aqui. Doeu muito. As rodas esmagaram meu peito do lado esquerdo. Chandradasa empalideceu. Meu Deus! Foram exatamente esses os ferimentos. Eu vi o corpo. As costelas do lado esquerdo pareciam querer sair. Mas a prova mais assombrosa ainda estava por vir. Somasiri e Padmasiri, os 2 melhores amigos de Jinadasa, chegaram para conhecer Purnima. Quando ela os viu, começou a chorar. Somasiri, Padmasiri, vocês se lembram de mim? Vocês se lembram de quando fazíamos incenso juntos? Os 2 homens ficaram em choque total. Como ela pode saber nossos nomes? Como pode saber sobre nossa amizade com Jinadasa? Purnima então fez algo que deixou todos sem palavras. Ela começou a contar histórias íntimas da amizade dos 3. Episódios específicos que apenas eles conheciam. Piadas internas. Memórias que nunca haviam sido compartilhadas com ninguém. Professor Haraldson documentava cada segundo. Era a evidência mais sólida de reencarnação que a ciência já havia presenciado. Mas havia ainda uma pergunta que precisava ser respondida. Como temos certeza de que essas famílias nunca se conheceram antes? Essa era a pergunta crucial
que professor Haraldson precisava responder. A investigação revelou algo extraordinário. As duas famílias viviam completamente isoladas uma da outra. Mais de 200 quilômetros de distância. Diferentes comunidades, diferentes círculos sociais, diferentes vidas. A família de Purnima nunca havia saído de Bakamuna. Eram pessoas simples, rurais, sem conexões com o mundo dos negócios de incenso. Nunca tinham ouvido falar de Jinadasa, dos irmãos Widisiri ou Chandradasa, ou dos amigos Somasiri e Padmasiri. Do outro lado, a família de Jinadasa nunca tinha visitado Bakamuna. Nem sabiam que esse lugar existia antes de conhecerem Purnima. Professor Haraldson fez uma verificação rigorosa. Históricos de viagem, conexões familiares, conhecidos em comum, possíveis intermediários. Nada. Zero conexão entre as duas famílias. Mas as evidências continuavam se acumulando de forma devastadora. Prova 1. Purnima conhecia 17 detalhes específicos da vida de Jinadasa. 14 foram verificados como corretos. Prova 2. Ela sabia fazer incenso com técnicas que levam anos para aprender. Prova 3. Conhecia marcas específicas de incenso que não existiam em sua região. Prova 4. Suas marcas de nascença correspondiam exatamente aos ferimentos fatais de Jinadasa. Prova 5. Reconheceu instantaneamente pessoas que nunca havia visto na vida. Prova 6. Conhecia histórias íntimas que só os envolvidos sabiam. E havia ainda um detalhe que fez professor Haraldson ficar arrepiado. Jinadasa morreu em setembro. Purnima nasceu exatamente 2 anos depois, no mesmo mês. As chances de coincidência, escreveu o professor Haraldson em seu relatório, são estatisticamente impossíveis. Estamos diante de evidências que desafiam nossa compreensão fundamental sobre a natureza da consciência e da morte. Mas a história de Purnima revelaria ainda mais detalhes de como a reencarnação realmente funciona. À medida que a investigação aprofundava, professor Haraldson descobriu padrões fascinantes no caso de Purnima. A morte traumática parece criar uma impressão mais forte na consciência. Ele anotava: Jinadasa morreu instantaneamente, mas de forma violenta. Essa intensidade emocional pode explicar por que as memórias se transferiram com tanta clareza. Purnima não apenas lembrava da vida de Jinadasa. Ela mantinha suas personalidades e hábitos. Seus gostos alimentares mudaram drasticamente aos 2 anos. Começou a preferir pratos que Jinadasa gostava, mas que eram completamente estranhos à sua família atual. Mais intrigante, ela desenvolveu uma fobia específica de ônibus e veículos grandes. Sempre que via um ônibus, entrava em pânico, gritando: "Vai me atropelar de novo!" Sua família nunca havia mencionado acidentes de trânsito. De onde vinha esse medo? É como se a consciência de Jinadasa tivesse se imprimido no corpo em desenvolvimento de Purnima. Professor Haraldson explicava. As marcas físicas, as memórias, os medos, tudo se transferiu. Mas havia um mistério ainda maior. Por que Purnima? Por que Jinadasa escolheu renascer naquela família específica? A resposta veio através de uma descoberta surpreendente. Durante entrevistas mais profundas, descobriu-se que Jinadasa havia expressado, pouco antes de morrer, o desejo de ter uma filha. Ele adorava crianças, mas nunca teve filhos próprios. Seus últimos pensamentos, segundo os irmãos, eram sobre família e continuidade. Talvez, especulou o professor Haraldson, a consciência seja atraída por oportunidades de completar aspectos não resolvidos da existência anterior. Purnima, nascida menina em uma família amorosa, teria dado a Jinadasa a experiência de ser uma criança querida, algo que ele valorizava profundamente. A investigação também revelou que as lembranças de Purnima eram mais intensas aos 2, 6 anos, começando a desvanecer gradualmente. Aos 9 anos, quando o professor Haraldson a conheceu, muitas memórias já estavam fragmentadas.
É como se duas consciências coexistissem, ele observava. A de Jinadasa gradualmente dando lugar à personalidade emergente de Purnima. Mas restava uma pergunta final, que mudaria tudo. O que isso significa para nossa compreensão da morte? Professor Haraldson se perguntava enquanto compilava evidências que desafiariam a ciência convencional. O caso de Purnima não estava isolado. Era parte de um padrão global que ele e outros pesquisadores estavam documentando. Ian Stevenson havia registrado milhares de casos similares. Jim Tucker continuava a pesquisa nos Estados Unidos, todos chegando às mesmas conclusões impossíveis de ignorar. A consciência parece ser mais do que um produto do cérebro. Professor Haraldson escrevia. Estes casos sugerem que ela pode sobreviver à morte corporal e se transferir para uma nova forma física. Mas por que apenas algumas pessoas renascem com memórias? Porque a maioria não se lembra? A pesquisa indicava fatores específicos. Morte traumática. 70% dos casos envolviam mortes violentas ou súbitas. Questões não resolvidas. Muitos tinham desejos ou relacionamentos incompletos. Idade jovem. Mortes prematuras pareciam criar vínculos mais fortes. Intensidade emocional. Experiências carregadas de emoção se imprimiam mais profundamente. Jinadasa se encaixava perfeitamente nesse perfil. Morte súbita e traumática, ainda jovem, com desejos não realizados sobre família. O caso também levantava questões profundas sobre identidade. Quem era Purnima realmente? Uma nova pessoa ou Jinadasa reencarnado? Ambas, concluía professor Haraldson. Ela é uma fusão única, carregando memórias e traços de Jinadasa, mas desenvolvendo sua própria personalidade distinta. À medida que Purnima crescia, a personalidade de Jinadasa ia desaparecendo, como se ela fosse uma ponte entre duas existências, permitindo uma transição gradual. A família de Jinadasa encontrou paz, sabendo que ele havia retornado de alguma forma. A família de Purnima aprendeu a aceitar que sua filha era especial, carregando um legado extraordinário. Mas as implicações do caso se estendiam muito além de uma família no Sri Lanka. O caso de Purnima Ekanayake reverberou pela comunidade científica mundial. Universidades de Harvard a Oxford começaram a reexaminar suas posições sobre consciência e sobrevivência. Hospitais na Ásia iniciaram protocolos para documentar casos similares. A Universidade de Virgínia expandiu sua divisão de estudos perceptuais. Não podemos mais ignorar esses fenômenos, declarou um eminente neurocientista. As evidências estão se acumulando de forma que desafia nossos paradigmas fundamentais. Professor Haraldson publicou seus achados em revistas científicas respeitadas. O caso de Purnima se tornou um dos mais citados na literatura sobre reencarnação. Suas 17 verificações detalhadas estabeleceram um novo padrão para pesquisa rigorosa na área. Outros pesquisadores começaram a replicar seus métodos. Em países como Índia, Tailândia, Myanmar e Líbano, equipes científicas documentavam centenas de casos similares. O padrão era consistente. Crianças pequenas, com memórias detalhadas de vidas anteriores, frequentemente verificáveis. Mas a resistência da ciência mainstream permanecia intensa. Correlação não implica causalidade, argumentavam céticos. Pode haver explicações normais que ainda não descobrimos. Professor Haraldson replicava. Investigamos fraude, criptomnésia, transmissão paranormal, coincidência. Nenhuma explicação convencional se sustenta diante das evidências. A reencarnação, por mais extraordinária que pareça, é a hipótese mais parcimoniosa. O impacto do caso transcendeu a academia. Famílias ao redor do mundo que haviam perdido entes queridos encontraram esperança. A ideia de que a morte não era o fim absoluto oferecia conforto profundo. Purnima, agora adolescente, vivia uma vida normal. As lembranças de Jinadasa haviam quase completamente desaparecido.
Ela se lembrava vagamente da época em que pensava ser outra pessoa, mas sua identidade atual estava firmemente estabelecida. É como se eu tivesse emprestado memórias por um tempo, ela explicava. Agora elas voltaram para onde pertencem. A família de Jinadasa mantinha contato carinhoso com Purnima. Para eles, ela havia proporcionado um fechamento impossível, a chance de se despedir adequadamente do irmão querido. Se a reencarnação é real, o que isso significa para você? Essa pergunta ecoava nas mentes de todos que conheciam o caso de Purnima. Para muitas pessoas, a história oferecia esperança profunda. A ideia de que nossa essência pode sobreviver à morte corporal, de que podemos reencontrar aqueles que amamos, de que existe alguma forma de continuidade. Mas também levantava questões complexas sobre responsabilidade, justiça e o significado da vida atual. Se posso renascer, algumas pessoas se perguntavam: minhas ações nesta vida importam para a próxima? Professor Haraldson era cauteloso sobre implicações filosóficas. Nossa pesquisa documenta o que parece acontecer em alguns casos raros. Não podemos extrapolar para teorias sobre karma, julgamento divino ou destino universal. O que estava claro era que casos como o de Purnima eram exceções, não regras. A maioria das pessoas não renasce com memórias, e aquelas que renascem podem representar um subgrupo específico, aqueles com vínculos emocionais particularmente fortes ou mortes traumáticas. Talvez a reencarnação não seja um destino universal, professor Haraldson especulava. Talvez seja uma das várias possibilidades para a consciência após a morte. Para a família de Purnima, o caso trouxe uma perspectiva única sobre identidade e amor. Eles aprenderam que sua filha era simultaneamente uma nova pessoa e a continuação de outra vida. Amamos Purnima por quem ela é, explicava sua mãe, não por quem ela pode ter sido. Mas respeitamos a jornada extraordinária que ela fez para chegar até nós. A família de Jinadasa encontrou paz e fechamento. Sabemos que nosso irmão foi querido e cuidado, dizia Widisiri. Isso nos traz conforto imenso. O caso também demonstrou a importância da investigação científica rigorosa. Sem o trabalho meticuloso de professor Haraldson, as alegações de Purnima poderiam ter sido descartadas como fantasia infantil. A ciência deve estar aberta a fenômenos que desafiam paradigmas atuais, ele argumentava. Nossa responsabilidade é investigar com rigor, não descartar por preconceito. O caso de Purnima Ekanayake nos leva a uma conclusão inescapável. Existem aspectos da experiência humana que nossa ciência atual ainda não compreende completamente. Uma menina de 9 anos demonstrou conhecimento detalhado da vida de um homem que morreu 2 anos antes de ela nascer. Nasceu com marcas físicas que correspondiam aos ferimentos fatais dele. Reconheceu pessoas que nunca havia encontrado. Possuía habilidades que nunca havia aprendido. Coincidência? Impossível estatisticamente. Fraude? Investigação rigorosa descartou essa possibilidade. Transmissão normal de informação? As famílias viviam isoladas, sem qualquer conexão. Algo além de nossa compreensão atual? A evidência aponta nessa direção. Professor Haraldson, depois de décadas investigando casos similares, chegou a uma conclusão revolucionária. A consciência pode ser mais fundamental do que assumimos. Pode preceder o cérebro, sobreviver ao corpo e se transferir entre existências. O caso de Purnima nos ensina que talvez a morte não seja o final absoluto que imaginamos, que existe uma continuidade da experiência que transcende os limites físicos do corpo, que o amor e a conexão humana podem ser tão poderosos que nem a morte consegue rompê-los completamente. Para Jinadasa, a morte traumática não foi o fim, foi uma transição para uma nova oportunidade de experiência humana. Para Purnima, carregar essas memórias foi uma jornada única que a conectou a uma história maior que ela mesma.
Quantas vezes você sentiu uma conexão inexplicável com um lugar que nunca visitou? Quantas vezes conheceu alguém e teve a sensação de já ter visto essa pessoa antes? Quantas vezes demonstrou habilidades ou conhecimentos que não lembra ter aprendido? Talvez esses momentos sejam ecos de algo mais profundo. Hoje, a pesquisa sobre reencarnação continua em universidades respeitadas ao redor do mundo. Os métodos são rigorosos, a documentação é meticulosa, as evidências são verificadas independentemente. Não é mais questão de crença, mas de investigação científica séria. Professor Haraldson, agora com mais de 80 anos, continua pesquisando. Cada novo caso adiciona mais uma peça ao quebra-cabeças de nossa compreensão sobre a natureza da consciência. Purnima cresceu e se tornou uma jovem normal. As lembranças de Gina Daza desapareceram completamente, mas seu caso permanece como uma das evidências mais convincentes de que existe algo além da morte física. Sua história inspirou pesquisadores, confortou famílias enlutadas e abriu mentes céticas ao redor do mundo. O caso de Purnima Ekanayake foi documentado pelo professor Erlendur Haraldsson, da Universidade da Islândia, e publicado em revistas científicas internacionais. Suas 17 verificações detalhadas estabeleceram um novo padrão para pesquisa rigorosa em casos de reencarnação. No final, Purnima nos lembra que somos mais do que apenas corpos físicos temporários. Somos consciências eternas, conectadas por laços que transcendem tempo e espaço. E talvez, apenas talvez, aqueles que amamos e perdemos não estejam realmente tão longe assim. A morte pode ser apenas uma transição, não um fim. E o amor pode ser verdadeiramente eterno. Inscreva-se no canal Círculo das Vidas para mais histórias extraordinárias que desafiam nossa compreensão da realidade. Curta este vídeo se ele impactou você e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história incrível. Nos comentários, conte. Você já teve alguma experiência que não conseguiu explicar? Já sentiu conexões inexplicáveis com pessoas ou lugares? Sua história pode ser a próxima que iremos investigar. Até a próxima jornada pelos mistérios da existência humana.